Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao meu canal Florescendo com Ele em Espírito, Alma e Corpo. E nós vamos aqui para o segundo dia de 3 dicas de como controlar a ansiedade no âmbito espiritual, emocional e físico, amém? E eu gostaria de lembrar vocês que eu vou estar apresentando um vídeo por dia, né, no decorrer de talvez 2 semanas aí. Eu vou estar publicando no canal de 2 a 3 vídeos por semana. E no último dia, que é no 7º dia, eu vou estar disponibilizando um e-book que eu vou mostrar aqui a foto para vocês. Um e-book bem legal que eu estou preparando. E eu espero que vocês gostem das dicas que eu estou colocando aqui. E para vocês receberem o e-book gratuito, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo, quero receber o material, deem like e se inscrevam no canal também, tá bom? E também estejam compartilhando com alguém que precise receber essa mensagem. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, tá bom? Então vamos lá. No âmbito espiritual, a dica que eu dou é algo que eu usei muito na pandemia, e eu acho que eu devo ter comentado aqui no canal, que o que acontece na pandemia, como vocês sabem, né, que eu tenho um vídeo também, que foi quando Deus me disse para eu sair do meu trabalho, eu ia, obviamente, todo mundo assistia notícias, então eu ia assistir notícias e começava a ver aquelas coisas, que tudo estava tudo fechado, a gente não podia ter contato físico com as pessoas, que as pessoas estavam preocupadas, muitas pessoas morrendo. E lógico, quando a gente começa a assistir essas coisas, a ansiedade começa a ir nas alturas, né? Então eu começava a ficar preocupada com aquilo que eu ouvia. E o que eu fazia, gente? Quando eu começava a ver que eu estava ansiosa, que eu estava preocupada, e o que muitas pessoas falam, não assista notícias, não fique assistindo coisas que vai deixar você preocupado. Mas, amados, nós precisamos aprender a nos desconectar e virar uma chave para que essas notícias, porque a nossa vida virão notícias ruins para nós, mas nós precisamos aprender a nos desconectar, a virar a chave. Eu sei que é fácil falar, mas eu creio que se a gente for praticando pouco a pouco, a gente consegue vencer isso. E o que eu quero dizer, não necessariamente nós devemos deixar de assistir notícias, porque as notícias são, num certo ponto, são bons para a gente saber como é que são as coisas, o que a gente precisa tomar cuidado. Hoje em dia, com a internet, com as coisas, existem muitas pessoas passando golpe, então nós precisamos ficar alertos. Mas como é que nós desconectamos disso? O que eu fazia? Eu pegava aquele salmo, o Salmo 121, de 1 a 2, e eu repetia várias vezes durante o dia. E o salmo diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Amados, quando eu via isso, quando eu meditava nisso, quando eu repetia isso, eu dizia, uau, o meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra, nada mais, nada menos de quem fez os céus e a terra. Quer dizer, se Ele fez os céus e a terra, tudo que nele há, Ele tem o controle das coisas. Então, se Ele vem ao meu socorro, né, por que for temer? Por que temer? Por que ficar ansioso? Então, eu fazia isso, eu repetia várias vezes durante o dia. Quando eu assistia uma notícia que eu começava a ficar preocupada, o que eu fazia? Virava a chave, ia para a Bíblia, pegava o Salmo e repetia. Quer dizer, eu nem precisava muito da Bíblia, eu falava com as minhas próprias palavras. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó minha alma, não se aflija,
porque o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, virá em teu socorro, amém? Então essa é uma dica, medite várias vezes, repita várias vezes durante o dia, quando bate aquela ansiedade, vira a chave, vai para a palavra, leia esse salmo e vá repetindo durante o dia, até a minha ansiedade acalmar, amém? A segunda dica que eu tenho para vocês no âmbito emocional é: observe a natureza. Amados, quando nós nos deparamos com a natureza, nós podemos ao mesmo tempo adorar ao Senhor, porque a natureza foi criada por Deus e existem características na natureza que são as mesmas características de Deus, né? A sua beleza, a sua grandeza, a sua a majestade, né? Aquela coisa, quando tu olha a natureza, tu fica um pôr do sol, um nascer do sol, um mar, o oceano, os lagos. E se você não tem disponibilidade perto da sua casa de ter esse contato com a natureza, eu, por exemplo, tenho aqui atrás da minha casa, era um campo de golfe, agora eles venderam, mas continua um campo bem aberto, um campo lindo. E eu costumo muito ir ali atrás, orar, estar no momento com o Senhor. E eu observo, sabe, a natureza, a grandeza. E é sempre importante, amados, quando a gente está com ansiedade, quando a gente tem ansiedade, a gente tem alguma coisa que a gente fica pensando constantemente, que a gente fica preocupado. Então é importante a gente tirar o nosso foco daquele problema, daquela preocupação e vai para um lugar onde tem a natureza, onde você possa tirar a tua mente daquele foco. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que tudo que a gente foca aumenta? Tenta tirar o teu foco dos teus problemas, da tua preocupação e observa a natureza, a sua grandeza. Pode até adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro porque o Senhor criou essas cores maravilhosas, o cheiro das flores. Enfim, transformar também até num momento de adoração ao Senhor. E se tu não tiver disponibilidade de ter a natureza perto da sua casa, você pode também ver um vídeo na internet, procure um vídeo, se você gosta de imagens de oceano, então busca vídeos de oceano ou fotos na internet, ou se você gosta de natureza que tem a cachoeira, busca vídeos em relação a isso e veja os vídeos como se você estivesse colocando essa imagem, como se tu estivesse naquele local e você estivesse mudando o foco dos teus problemas e observar a natureza e adorar o Senhor por aquilo que Ele criou, né? Que está disponível para nós. E amados, no âmbito físico, eu quero dar a dica para vocês que seriam os florais de Bach. O que os florais de Bach são? É uma terapia alternativa. Ela é usada, seria mais uma dica para âmbito emocional, mas como tu tem que tomar, né, num copo de água e tal, então eu coloquei no âmbito físico. Mas ela trata desequilíbrios emocionais e ela traz um bem-estar. Ela é uma terapia sutil. Tem pessoas que têm ótimos resultados como eu, né? Eu uso essa terapia desde os meus 18, 19 anos, tá? E é algo, muitas pessoas muitos cristãos podem achar que isso aí é esotérico, eu não gostaria de usar e tal. Eu vou dizer uma coisa, eu acho assim, inclusive eu já falei num vídeo anterior sobre os óleos essenciais. Óleos essenciais é diferente. Óleos essenciais é aromaterapia, né? Por cheiro. Esses são para tomar, tá? Tem pessoas que falam que não, que isso que Deus não aprova. Amados, várias vezes eu já pedi pro Senhor, fala para mim se os florais de Bach não são de acordo com, né, com aquilo que seja algo que vai estar me atrapalhando, vai estar me tirando o foco espiritualmente de ti.
e eu nunca tive confirmação nenhuma do Senhor, tá? O que vocês podem fazer é orar, tá? E se vocês sentirem que não é, ótimo. Mas se você sentir que sim, que é uma forma de ajudar na ansiedade, por que não, né? Agora, existe sempre, eu sempre falo, quando a gente usa terapias alternativas, eu sempre falo que existe uma linha tênue, e é muito importante, por quê? Porque as pessoas em geral que usam os florais de Bach, elas têm uma linha mais esotérica, elas levam muito pro lado esotérico da coisa, que eu não gosto, tá? Por isso, assim, se você é uma pessoa que não tem segurança ainda da sua conversão em Cristo, você é novo, é um bebê ainda no Evangelho, eu diria para não se aprofundar nisso, tá? Mas olha só, amados, eu creio assim, existem muitos remédios químicos que as pessoas usam, por exemplo, para ansiedade ou para depressão, que eles são tirados da própria heroína, do ópio, né? E assim, quem que tá fazendo esses remédios? Quem é que tá por trás disso? A gente não vai atrás de, essa pessoa que tá fazendo isso fez através de, sei lá o que, que método elas usaram. A gente nunca se questiona em relação a isso. A gente pega, o doutor nos receita e a gente toma. Então, assim, os florais de Bach eu levo por esse lado. Tem gente que diz que o Edward Bach era como é que é, um psychic, não sei como é que se diz, aquelas pessoas que usam, sei lá, de magia, não sei exatamente como explicar. Eu nunca li absolutamente nada sobre isso, tá? Ele era um médico tradicional, né? Um médico da medicina tradicional, só que ele via que as pessoas sempre tinham os mesmos problemas emocionais, né? Tristeza, quando perdia um ente querido, quando estava impaciente, enfim, ele via que as pessoas tinham emoções repetidas. Então ele resolveu sair da medicina tradicional e ele resolveu tratar as pessoas nessa área com os florais. E na verdade, para mim, são 38 essências. Na verdade, para mim, isso é eu acho excelente. Eu não uso contínuo, tá? Por exemplo, nesse momento eu não tô tomando, mas tem períodos que eu sinto. Por exemplo, ano passado, que eu perdi o meu gatinho de uma forma trágica, eu fiquei bastante traumatizada. Eu mandei mensagem para minha terapeuta, ela me recomendou um floral. E olha, gente, assim, eu senti como se fosse, da noite pro dia eu já senti a diferença. Tem gente que já me falou que não resolve, só que eu acho que essas pessoas não usaram tempo contínuo por sei lá, 2, 3 semanas, porque, gente, as coisas naturais, geralmente demoram mais para surtir efeito, tá? Então, assim, os remédios químicos, eles são para quando tu precisa de algo mais urgente. Tu tá tendo uma crise, então tem pessoas que precisam. Agora, se você tem uma ansiedade mais amena, uma coisa que tu quer controlar para não construir, não chegar numa ansiedade crônica, por exemplo, você pode tomar os florais, mas assim, se não tá te dando efeito, tu tem que tomar mais tempo. E às vezes pode ser que esteja dando efeito, só que a gente não se dá conta. Porque às vezes eu acho que pra mim, a diferença se dá sutilmente, sabe? Às vezes eu me dou conta, às vezes quando tu conversa com alguém, a pessoa se dá conta que, olha, a tua forma de falar nisso mudou. Então quer dizer, houve mudança, mas às vezes a gente não se dá conta. E se vocês quiserem saber mais sobre os florais de Bach, vocês comentem, né? Façam um comentário embaixo que eu vou estar. Eu gostaria muito de preparar um material para tá falando aqui no canal. Eu acho, para mim, uma ferramenta maravilhosa.
E é como eu disse, até hoje Deus nunca falou nada pra mim, olha, eu não quero que tu faça, enfim. Então, assim, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Compartilhem com seus amigos, deem um like. E não se esqueçam, amados, de que no final no sétimo dia eu vou estar compartilhando o e-book gratuito para quem estiver comentando nos vídeos, quem estiver se inscrevendo no canal e também estiver dando um like aí, tá bom? Ajudem a divulgar e temos novidades por aí e eu creio que vai ser bênção para todos nós, amém? Gostaria de estar compartilhando a minha jornada, né? A minha cura aí ao longo desses anos todos, ferramentas que eu tenho usado, que tem me ajudado. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu consegui, assim, fazer com que saísse daqui do intelecto e chegasse aqui no meu coração para eu ser realmente curada. E eu creio que eu tô sendo, que Deus está me dando essa oportunidade de ser curada na alma, amém? E para que eu possa estar aí ajudando a vocês também. Em nome de Jesus, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.